Salve! Tudo certo, gente? Mais um vídeo, dessa vez agora com um microfone novo, que inclusive chegou bem rápido, tá? Eu comprei na semana que eu gravei aquele último vídeo, e assim, no mesmo dia que eu tava gravando o vídeo, eu já tinha recebido ele. Então, eu só não testei porque ele chegou depois que eu gravei o vídeo. Então eu já vou até colocar aqui, pra gente começar. Eu nem queria gravar nada hoje, não tinha muito assunto. Porém, ontem de noite eu me reuni com dois parceiros que estão trabalhando nos projetos comigo atualmente e a gente acabou tendo uma conversa muito bacana. A gente se reuniu para fazer alguns trabalhos juntos, né? Só que no fim acabou se tornando uma conversa de 2 horas sobre algo que a gente estava sentindo em conjunto, né? Então a gente acabou abrindo um pouco mais esse assunto e eu achei que depois de ter tido essa conversa seria bacana falar um pouquinho sobre isso aqui e registrar mais isso para vocês no futuro. Mas basicamente a gente teve uma conversa sobre a questão do conforto. Nós somos 3 pessoas que saiu de uma mesma agência, né, onde tinha, cara, uma frequência de trabalho assim absurda, era muita coisa todos os dias pra fazer. E a gente saiu dessa frequência e a gente já ficou até um pouco desnorteado. Os 3 tiveram esse efeito, né? Quando saiu da agência, ficou meio tipo, cara, o que eu faço agora? Eu não tenho mais que abrir um dashboard cheio de tarefas. Ficou meio que desorganizado, até meio doido assim, porque é realmente uma sensação bem estranha quando você sai de uma realidade que você tava por tanto tempo, sabe? Então a gente acabou ficando meio bagunçado, assim, mas as coisas foram se alinhando. Que uma coisa que todo mundo sentiu é que a gente ainda tava muito confortável. Sentia que a gente não tava produzindo tanto que a gente poderia produzir, e aí a gente decidiu tomar algumas decisões. Primeiramente a gente começou a se questionar se não era um problema de ambiente, porque assim, a gente trabalha de home office, cara. Os dois parceiros, eles moram lá na mesma cidade, no mesmo canto, então eles têm aquela possibilidade de se encontrar e fazer os trabalhos juntos, e é super legal porque eu já estive nessa experiência, né? No final do ano passado eu fiz uma viagem pra Floripa, que é onde eles moram, e eu pude ter essa experiência de trabalhar com eles e, cara, fluía muito bem, assim, era muito legal de trabalhar com eles, e a gente sentia que tava muito produtivo nesse momento, né? Só que depois que eu voltei, a gente parece que não foi a mesma coisa, né? Não como se tivesse decaído demais, assim, só que a gente sentiu que teve uma diferença. Então a gente começou a pensar que a gente poderia se juntar um pouco mais para fazer as coisas juntos e tentar se apoiar. Foi uma parada muito bacana, eu gostei muito de ver esse lado deles, porque mostra que tá todo mundo empenhado por algo junto ali, sabe? Enfim, e aí tendo esse papo em mente, a gente conversou sobre algumas coisas que poderiam ajudar a gente a sair um pouco desse senso de conforto e começar a ser um pouquinho mais produtivo. Pensou em fazer coisas juntos. Eu dei a ideia, por exemplo, da gente começar a frequentar calls pelo Discord, né? Porque é uma plataforma que eu já uso bastante. Eu meio que já vivi isso um pouquinho, né? Quando eu tava dentro da agência, eu fazia alguns trabalhos com outros designers terceirizados e a gente ficava em call, assim, direto. Às vezes nem falava muito, ficava quieto mesmo, mas tendo a presença de outra pessoa ali, dava um conforto e botava a pessoa para trabalhar toda hora, sabe? Não como se a gente se forçasse, mas a gente gostava da companhia, sabe? Enfim, a gente pensou em repetir isso e fazer algo do tipo, só que a gente teve outras ideias também, porque, querendo ou não, isso é um negócio que eu estou muito acostumado a fazer, né? E com as pessoas que já estão acostumadas, né? Agora, a gente não sabe muito bem se ia se adaptar a isso, então a gente pensou em umas 2 outras soluções. Primeiro, a gente pensou em criar um escritório digital num jogo aí. Provavelmente eu vou botar alguma coisa na tela para mostrar sobre esse jogo aí, mas é basicamente um joguinho ali que você pode criar um escritório, pode fazer chamadas, se eu não me engano, e você pode literalmente ir na sala da pessoa e chamar ela, sabe? Então essa foi uma das ideias que a gente testou, inclusive a gente vai assinar hoje, a gente teve essa conversa ontem, e a gente já vai assinar hoje para poder testar, né? Tem uns testes ali. A gente vai ver se vai funcionar e tudo mais. E sim, parece um negócio super bobo, mas essa proximidade pode deixar a gente um pouquinho mais produtivo, né? Mas a gente ainda não sabe, a gente tá testando. Então eu achei bacana comentar isso aqui com vocês e mostrar um pouquinho, né, se tá dando resultado ou não. Nos próximos vídeos aí, provavelmente eu vou estar comentando mais e principalmente talvez no Instagram. Então, se você ainda não me segue no Instagram, siga aí, @ThiagoGlauser, tá? Eu tô postando de vez em quando lá, então
essas partes que eu não posto aqui no YouTube, às vezes eu posto alguma coisa lá no Instagram, coisa bobinha assim, só mostrando algo do meu dia. Mas enfim, uma outra coisa que a gente pensou, na verdade eu falei duas coisas, né? Na verdade são três coisas. A gente pensou em estabelecer horários para fazer as coisas juntos, né? Então, por exemplo, a gente definiu um horário para treinar, a gente vai treinar toda manhã agora, que é o que eu já gostaria de estar fazendo, só que como eu tava sozinho ali, eu sinto que às vezes eu deixava para qualquer coisa assim, sabe? Se não dava, não deu e é isso daí. Mas a gente definiu que vai ser toda manhã e a gente definiu um horário para aparecer, para começar a trabalhar. Ó, daqui até aqui a gente está trabalhando. No caso, a gente definiu que vai ser das 9h30 até as 18 horas. Então, todo esse tempo aí a gente está trabalhando. Claro que tem as pausas pro café, pro almoço, né? Isso é indispensável. Mas a gente vai estar sempre online nesse horário. Depois, o foco é sempre tentar descansar ali para dormir até as 9h30 e conseguir, né, começar o dia ali às 5h30 e a gente seguir com o mesmo plano. Né? E o da hora disso é a gente compartilhar. Então a gente fala no grupo que a gente acordou, que a gente foi pra academia. Pelo menos a gente tá tentando já começar assim, né? Hoje foi assim, inclusive daqui a pouco eu tenho que fazer uma reunião com eles, que a gente definiu que vai fazer uma reunião bem curtinha, sabe? Bem rápida, de coisa de tipo 10 minutinhos, só pra se encontrar, conversar um pouquinho e começar o dia juntos, entendeu? Então vai ser bem bacana. Provavelmente hoje não vai ser tanto assim, porque a gente quer definir algumas coisas, por exemplo, desse escritório digital, pra gente conhecer a plataforma e tudo mais. Mas eu acho que os próximos dias vai ser mais ou menos isso, uma conversa. Um dos parceiros, que é a Milena, ela gosta muito de meditar, ela falou da gente meditar algumas vezes. Eu não tenho muito costume, mas eu não tenho problema em fazer, sabe? Então a gente pensou em fazer essas coisas juntos e ver o que vai dar. Então talvez aí nos próximos vídeos eu fale um pouquinho mais. Uma outra coisa também que a gente achou que seria de bastante ajuda para isso é começar a se vestir para o trabalho. Então parece que eu tô até simples aqui, mas eu tô com uma roupa um pouquinho diferente do que geralmente eu costumo usar em casa, que é pijama, roupa normal assim que eu fico em casa. A gente decidiu colocar essas roupas para trabalho, a gente pode dizer assim, justamente para dar aquele senso de que nós não estamos na nossa zona de conforto, nós não estamos em casa necessariamente, mesmo que a gente esteja, porque a gente trabalha de casa, né? Os três trabalham de casa. Então a gente começou a ter essa ideia e já estamos aplicando. Inclusive eu tenho que botar o tênis aqui porque daqui a pouco tem a reunião. Mas enfim, gente, o vídeo não era pra ser muita coisa, era só pra falar disso pra vocês que a gente tá começando isso. E mais pra frente talvez eu fale um pouquinho mais aí de como tá sendo, se tá dando algum resultado. E claro, essas coisas que a gente pensou, a gente tá testando. Então, se não der certo, a gente só para, né? Faz outra coisa. A gente só quer que as coisas comecem a andar bem, sabe? E a gente tá disposto a fazer esse investimento. Por exemplo, o negócio do videogame, cara, se der certo, a gente vai continuar pagando, né? Vai além do teste grátis, né? Só que se não der certo, a gente para e tenta outra coisa. O importante é sempre estar tentando fazer alguma coisa para as coisas darem certo. E eu fiquei muito feliz em saber que eles têm esse senso de companheirismo, porque você não se sente sozinho para fazer essas coisas, sabe? A gente tem um feeling muito parecido. Então, ter essa proximidade eu acho que vai ajudar todo mundo. E, por exemplo, hoje eles acordaram super hypados. Claro, é aquele hype inicial de começar uma coisa nova, mas a gente tá determinado a continuar. E que nem eu falei, eu vou divulgar um pouquinho mais pra vocês nos próximos vídeos. Vai ser bem bacana. É isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você tem amigos, se você trabalha com outros parceiros, tenta de repente fazer algo do tipo, sentar com eles e conversar sobre isso, porque eu acho que vai ajudar bastante. A gente já tá muito esperançoso que isso vai ajudar a gente, e eu acho que também pode ajudar vocês aí, dependendo da situação que vocês tiverem. Fechou? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Lembre de seguir ali no Instagram e também no Subtrack, que em breve vai ter conteúdo. E é isso, galera. Até mais e fiquem com Deus.